Olá, comunidade Hopeful, tudo bem? Eu me chamo Bruno, sou Fellow da Hopeful e eu participo do programa Direitos Humanos e Desastres que é financiado pela FAPERGS. A proposta desse curso, então, é apresentar de uma forma mais clara e acessível como os desastres eles não são fenômenos apenas naturais e ambientais, mas eles também são fenômenos sociais que impactam diretamente os direitos humanos fundamentais. Quando a gente pensa em um desastre, em uma inundação, um deslizamento de terra ou até numa onda de calor, muitas vezes a gente pensa que isso é só a força da natureza. Mas a realidade, ela nos mostra que o impacto desses desastres, eles dependem muito mais das condições sociais, econômicas e políticas da comunidade, da população afetada. E é por isso, então, que ao longo desse curso, nós vamos trabalhar alguns pontos importantes. Dá para classificar como 4 pontos importantes, né? Que é o primeiro, então, é entender os conceitos de direitos humanos e desastres. O segundo é compreender o papel do Estado na gestão desses eventos. O terceiro é refletir sobre como os desastres eles atingem de maneira desigual determinados grupos sociais. E então discutir boas práticas para uma gestão de desastres que então respeite os direitos humanos. E nessa primeira aula, então, a gente começa pela base, né? Conhecendo um pouco mais o que são os direitos humanos e como eles se relacionam em um desastre. Antes de a gente avançar, então, vale a pena a gente refletir sobre uma pergunta mais simples. Quando um desastre acontece, o que realmente está em risco, né? O que realmente afeta? A primeira resposta que a gente costuma ter, né, na nossa cabeça é que o que afeta mesmo é a infraestrutura, as casas, os bens materiais mesmo, né? E se a gente analisar com mais atenção, assim como os autores desse livro, que é um livro muito interessante para entender um pouco mais sobre esses meios, assim como esses autores eles descrevem de forma mais útil todos esses fundamentos mais teóricos dos impactos que tem, eles também nos mostram de uma maneira mais prática que o que está em jogo mesmo são os direitos fundamentais, que são os direitos à vida, à moradia, à saúde, à alimentação, também à segurança, que pode ser profundamente afetada em uma situação de desastre. Mas antes é importante que a gente entenda de onde vem a ideia de direitos humanos, porque foi a partir dela então que o mundo ele começou a construir bases mais jurídicas que hoje então sustentam muitas discussões sobre a dignidade humana, né? E os direitos humanos eles são então um conjunto de direitos fundamentais que pertencem a todas as pessoas simplesmente por serem seres humanos. E eles são considerados, então, universais, ou seja, eles valem para todos os indivíduos, independente da nacionalidade, religião, gênero ou condição social. São indivisíveis, o que significa que eles não podem se separar, e não pode separar direitos civis, políticos, sociais ou econômicos como se fosse um menos importante do que o outro. E todos eles, então, são necessários para garantir uma vida mais digna. E o terceiro, eles são interdependentes. Ou seja, eles, violando um dos direitos, acaba, consequentemente, levando à violação de outros. E de acordo com Telles, então, a gente precisa entender um pouco mais sobre a origem, né, a origem histórica da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E de acordo com Telles, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Foi logo após a Segunda Guerra Mundial e diante das atrocidades, dos conflitos, das mortes que aconteceram, surgiu então uma preocupação que naquele momento o mundo ainda estava se reconstruindo, estava tentando responder a uma pergunta muito importante, que era como garantir que tudo aquilo que tinha acontecido durante a Segunda Guerra Mundial
não se repetisse. E aí foi nesse contexto, então, que surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E um dos maiores impactos da Declaração Universal dos Direitos Humanos foi transformar a forma como os países se relacionavam. Antes delas, relações elas eram baseadas quase como uma soberania de estados. E na defesa, né, dos territórios existiam então essas hierarquias, onde cada país então decidia, né, internamente o que fazer sem interferências externas. Só que aí com a declaração surgiu alguma coisa, algo novo, né? Um código moral internacional baseado então em respeito e dignidade humana. E esse novo princípio, então, ele está logo no primeiro artigo da declaração, que a gente trouxe já nesse slide, que afirma que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. E essa foi uma verdadeira virada de chave, né? Porque a partir desse momento, então, a forma como os estados são avaliados, ela muda. E não se trata mais só de poder econômico ou força política. Agora se trata também de como o país, o estado, trata a sua própria população. E isso então trouxe uma consequência muito importante. Violar os direitos então deixou de ser um assunto interno e passou então a ser uma preocupação internacional, onde um país vai ficar de olho no outro, né, por exemplo. E justamente isso que a gente precisa entender como como os direitos humanos eles foram sendo construídos ao longo da história. E eu falo foram construídos ao longo da história porque os direitos eles nem sempre existiram da mesma forma. De acordo com o autor desse livro, Norberto Bobbio, os direitos humanos eles não nasceram todos de uma vez, né? Eles são históricos e eles surgem em diferentes momentos conforme as transformações sociais. O autor então ele identifica três grandes fases nesse desenvolvimento, né? Nesse momento de desenvolvimento, parece redundante, mas o primeiro então são os direitos de liberdade. Depois, o segundo, os direitos políticos. E, por fim, os direitos sociais. Isso significa que os direitos, então, eles não nasceram algo pronto, foi escrito tudo de uma vez, foi colocado dentro de um livro bonitinho, com todos os direitos humanos. Não, eles foram um processo constante de construção. E o primeiro, então, direitos de liberdade, ele tem como objetivo, então, principal limitar o poder do Estado e garantir, então, uma autonomia para a população. E esses direitos, então, eles protegem contra abusos de poder, o direito à vida, à liberdade e também o direito à segurança. E esses direitos, eles aparecem já nas primeiras lutas contra o Estado absoluto, né? Quando a gente tinha onde a voz do Estado era algo totalmente que deveria se seguir. Então, a partir desse momento, então, esses direitos começam a aparecer. O segundo, então, os direitos políticos, onde a liberdade ela deixa de ser apenas a proteção contra o Estado e ela passa, então, a significar a participação no poder. Os indivíduos, então, eles passam a ter direitos de participar de decisões políticas, né? Votar e ser representantes. E essa é a ideia de liberdade, ela tem como uma autonomia dentro do Estado, né? E a terceira fase, então, os direitos sociais. Na terceira fase, esses direitos eles refletem novas demandas para a sociedade, né? Principalmente ligadas à desigualdade. E elas existem assim, exigindo uma atuação positiva do Estado, garantindo então que ele dê condições mínimas de dignidade como saúde, educação e trabalho, e ali a partir disso então se percebe que a liberdade ela passa a depender de condições mais concretas para se viver. Bom, a gente viu até aqui então como os direitos humanos eles foram se expandindo ao longo da história, mas aí agora vem
uma pergunta muito importante: o que acontece com esses direitos quando ocorre um desastre? Porque é a partir disso, então, a partir de um desastre, que a gente consegue enxergar na prática o que esses direitos têm de frágeis ou não. E quando um desastre acontece, ele não afeta todos da mesma forma. Ele, na verdade, ele tende a amplificar vulnerabilidades que já existem naquela comunidade ou na sociedade em si. E é por isso, então, que os desastres eles também são uma questão de direitos humanos. E os desastres, então, eles afetam diretamente alguns dos direitos mais básicos. Eu trouxe, então, alguns básicos para a gente elencar. É claro que existem muitos outros, além desses que eu trouxe aqui, mas esses são alguns para a gente entender como base dos direitos que são afetados, né? E o primeiro deles, então, é o direito à vida e à integridade pessoal. Em eventos como inundações, deslizamentos, existe um risco imediato de morte e também a exposição a algumas situações de violência, exploração e insegurança, especialmente para grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos, mulheres, gestantes, por exemplo, acaba sendo afetado, né? Outro direito impactado é o direito à saúde. E os efeitos disso, então, eles vão muito além da lesão física durante um desastre, né? Uma inundação, de ser um afogamento, num deslizamento, se machucar, se cortar. Vai muito além disso, porque durante a resposta e a recuperação, muitas vezes existe um aumento de doenças que né, que amplificam, né, esse lado da saúde, e existem alguns agravamentos também de condições que são pré-existentes e também alguns impactos que são profundos na saúde mental das pessoas, né, ansiedade, trauma, estresse pós-desastre. Essas questões muitas vezes elas são deixadas de lado, mas são questões que a gente precisa falar cada vez mais, né? Principalmente saúde mental. E até mesmo o próprio sistema de saúde durante um desastre muitas vezes entra em colapso, né? Porque daí né, acaba afetando também, sendo afetado, e isso dificulta o atendimento. Além desses, o direito à alimentação e à água também são comprometidos, porque num desastre acaba sendo interrompido o abastecimento de água, de alimentos, destrói também estoques em mercados e em indústrias, e também afeta a produção desses alimentos, como eu falei, né, sobre as indústrias e a agricultura acaba sendo afetado muito, né? E isso tudo pode gerar, então, situações de escassez e muita insegurança alimentar. E também o direito à moradia, que é um dos mais visíveis, assim, durante um desastre, né? Muitas pessoas, elas perdem suas casas e elas passam, então, a viver em abrigos temporários que muitas vezes não têm condições adequadas de segurança, de privacidade, de saneamento, né? Porque em um abrigo temporário, muitas vezes a gente vai ter 100 pessoas, 50 pessoas, e às vezes a capacidade de estrutura do local onde estão sendo abrigadas as pessoas não é o suficiente ou não estava preparado para receber aquela população, né? E em muitos casos, né, a reconstrução ela também não resolve o problema, o que faz então que essas populações elas continuem expostas a novos riscos, né, a outros, assim como eu falei, existem outros riscos que afetam os direitos, né? Bem, e nesse contexto de desastres, os direitos eles deixam de ser então algo abstrato e eles passam então a ser uma questão mais de sobrevivência, né? E observando então esses impactos, surge uma pergunta que é importante a gente fazer outra reflexão, né? Por que algumas pessoas sofrem muito mais do que outras diante do mesmo desastre? E por que enquanto algumas conseguem se proteger e se recuperar rapidamente, outras permanecem por longos períodos, né,
em situações de perda, de insegurança e, né, dentre outros direitos que a gente tem visto que são afetados. E para entender melhor sobre essas diferenças, a gente precisa discutir um conceito que é o conceito de vulnerabilidade. A vulnerabilidade, então, ela é definida como a exposição de indivíduos ou grupos coletivos ao estresse ou a perturbações em seus meios de subsistência como resultado dos impactos da mudança ambiental e social. Ou seja, durante um desastre, a mudança do ambiente, ela ela depende, então, da vulnerabilidade que existe naquele ambiente, né, no caso. E esses autores, né, eles afirmam que a vulnerabilidade ela tem três dimensões principais, né? Exposição ao risco, que diz respeito, então, ao quanto uma comunidade está fisicamente exposta aos desastres. Por exemplo, populações que vivem em áreas costeiras, que são sujeitas a inundações, pessoas que vivem em áreas de morro, que estão com risco de deslizamento. Tem também a dimensão de suscetibilidade, que se refere então ao grau de fragilidade diante ao risco, como as moradias são precárias, a falta de estrutura para suprir essa demanda, e a capacidade de adaptação, que é a habilidade de reagir e de recuperar danos. Essa capacidade ela varia muito entre os grupos sociais e ela depende de outros fatores, né, como renda, educação e principalmente políticas públicas, que esse é um tema que a gente vai abordar mais para frente, né? E essas três dimensões elas nos ajudam a entender, de acordo com os autores desse artigo, que os desastres eles não atingem todos da mesma forma, assim como já foi falado, porque seus impactos eles são determinados pelas desigualdades sociais que existem nessa população. Os territórios, muitas vezes, eles não são ocupados por escolha das pessoas, mas sim por falta de alternativas. E essas comunidades que recebem essas pessoas, elas também enfrentam alguns impactos que são específicos delas. A relação com o território é fundamental, porque ele mantém a cultura, a economia, a identidade daquela população. E quando acontece um desastre, a gente não fala só de perdas materiais, mas também de uma ruptura de modos de vida, de como aquela população vivia. E esse é um ponto importante, porque na recuperação ela acaba sendo desigual também. E enquanto alguns grupos conseguem se reconstruir, né, reconstruir toda a sua vida de uma forma mais rápida, outros permanecem por muitos anos nessa situação de desigualdade, né? E os desafios, então, que a gente enfrenta, eles são em relação ao aumento da frequência e da intensidade desses desastres, o que amplia, então, o impacto sobre as populações que acabam demorando um pouco mais para se recuperar. E isso, então, acaba pressionando cada vez mais as estruturas de resposta, né? Outro desafio também para a gente analisar está ligado então à persistência dessas desigualdades sociais, porque como a gente viu, os desastres não atingem todos da mesma forma, né? E eles, além de tudo, eles acabam aprofundando muitas outras vulnerabilidades que já existem naquela população. E também existe o desafio que é a atuação do próprio Estado dentro dessas comunidades. Muitos casos, né, ainda existem falhas tanto na prevenção, na resposta, na recuperação, o que acaba comprometendo muito a garantia desses direitos básicos que a gente viu anteriormente. A gente sabe, né, que existe muito jogo político e existem muitos estudos que falam sobre isso, mas a gente precisa trabalhar muito na prevenção, porque é a partir dela que a gente vai ter uma boa resposta, uma boa recuperação. O que nos limita muito, e limita provavelmente o próprio Estado, são as condições que isso acontece, né?
Bem, os desastres, então, eles não podem ser só analisados, né, de uma forma natural, como a gente viu. Eles também vão revelar essas desigualdades, essas falhas institucionais que existem no próprio Estado. E é por isso, então, que a gente precisa, como uma parte essencial da gestão de desastres, proteger os direitos humanos, né? Bom, nessa aula, então, a gente começou entendendo o que são os direitos humanos, o porquê eles são fundamentais para garantir a dignidade das pessoas. Depois, então, a gente discutiu um pouco sobre como esses direitos se relacionam com os desastres e mostra que esses eventos não são apenas naturais, né? Eles também são sociais. E a gente viu quais são os principais direitos afetados, como, né, o direito à vida, saúde, alimentação, moradia, segurança. Também a gente trabalhou o conceito de vulnerabilidade, que nos ajuda a entender um pouco o porquê dessas comunidades, de algumas populações sofrerem tanto mais que as outras. E também discutimos como as desigualdades sociais elas influenciam, né, nos impactos dos desastres, o que faz então com que os efeitos sejam distribuídos de forma desigual na sociedade. Eu desde já agradeço a atenção de todos e espero ter somado um pouco mais com essa aula e espero vocês nas próximas 3 aulas, para a gente concluir junto esse curso, que está muito especial, e após, então, a gente fazer algumas reflexões que são importantes. Muito obrigado.